Comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas primeiro. E não esquece, assina o abaixo assinado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fato, né? Mas ele não é um juiz, ele é um gangster. E ele não tem, portanto, assessores. Ele tem lacaios, vassalos, capangas e jagunços. E ele não tem também, tampouco, defensores. Este vídeo está imperdível, eu quero trazer para vocês. Ele, Deltan Dallagnol, ele que foi um dos que foi responsável pela prisão de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e era ex-procurador da Lava Jato, vai dizer com certeza e respaldo o que realmente vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. E quem acha que não vai dar em nada, vale a pena ver esse vídeo, porque vocês vão se surpreender. E ele, Rodrigo Constantino também, né, gente, que foi atacado por Moraes, resolveu se manifestar. E este vídeo é bomba atrás de bomba. Primeiro vamos colocar ele, Rodrigo Constantino, e logo depois, olha o que vai dizer Deltan Dallagnol. Ele que foi ex-procurador da Lava Jato e vai trazer o que pode realmente acontecer com Moraes. Basta lembrar que a Folha de São Paulo está empenhada em acabar e mostrar toda a realidade do ministro. E mais, ainda tem um vídeo, gente, gravíssimo que eu vou trazer para vocês, envolvendo ele, Alexandre de Moraes, que quem soltou foi quase agora o senador Marcos Duval, que vai deixar vocês de queixo caído. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque a cereja do bolo vai vir com Marcos Duval e vai deixar vocês realmente chocados. Mas já vamos começar com ele, Rodrigo Constantino. Vejam. Urgente, Rodrigo Constantino destrói Alexandre de Moraes e diz que ele é um gangster, não é um juiz. Era o ministro Alexandre de Moraes um juiz. Primeiro que ele nunca foi de fato, né? Mas ele não é um juiz, ele é um gangster. E ele não tem, portanto, assessores. Ele tem lacaios, vassalos, capangas e jagunços. E ele não tem também, tampouco, defensores. Todo mundo que está saindo em defesa do indefensável, não é pouca gente, os prerrogativas que estão indicando mais gente para o governo, né, nunca foi sobre salvar a democracia, é sobre poder. Então, eles têm comparsas no crime, eles têm cúmplices. É um grande sistema criminoso tentando, de alguma forma, se defender. Então, eu não considero... Vocês viram o que ele disse, né? É um grande sistema criminoso. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, que logo depois de Deltan Dallagnol, eu vou mostrar para vocês o que ele, Marcos Duval, soltou. Gente, é uma verdadeira bomba prestes a explodir no colo do ministro. É muito grave mesmo, até mais do que esses áudios vazados da Folha. Em tudo que se fala hoje no país, Alexandre vai cair? Vejam. Novas mensagens vazadas hoje do gabinete do ministro Alexandre de Moraes mostram que os Estados Unidos consideram a ordem de prisão do ministro contra Alan dos Santos uma perseguição por crime de opinião e que a Interpol considera perseguição política. Como assim, Deltan? Fica aqui que eu vou explicar para você a diferença. E não esquece, assina o abaixo assinado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E não esquece, assina o abaixo assinado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vou deixar o link para você aqui nos comentários. Confere aqui comigo. Essa é a nova matéria da Folha, com um título até muito generoso, que diz: mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Por que essa irritação? Vem aqui entender comigo. 2 juízes instrutores do ministro Alexandre de Moraes, um que atuava no Supremo Tribunal Federal, o Ayrton Vieira, você vai ter que memorizar esses nomes, eles vão aparecer muito nessas notícias daqui para frente, e um outro ministro do TSE, que era o Marco Antônio Vargas. Essas mensagens que vieram à tona revelam o descontentamento do gabinete do ministro com a postura da Interpol e com os Estados Unidos em relação à atitude deles contra Alan dos Santos, ou seja, não contra Alan dos Santos, defendendo a democracia. Vamos dar uma olhada com a gente aqui. Em outubro de 2021, o Moraes determinou a prisão, mas mais do que a prisão preventiva do Alan dos Santos no Brasil, determinou também que houvesse uma difusão vermelha. O que é difusão vermelha? É o chamado alerta vermelho da Interpol. A Interpol é uma organização internacional de polícia e ela insere no sistema dela o que a gente chama de alerta vermelho, que é uma difusão para que a pessoa que consta naquele alerta, qualquer país do mundo saiba que existe uma ordem de prisão expedida contra ela. E até alguns dos países do mundo consideram aquele alerta vermelho como suficiente para prender a pessoa em seus territórios. Então o ministro Alexandre de Moraes determinou que
houvesse uma comunicação para a Interpol, para que a Interpol fizesse uma difusão vermelha, fizesse um alerta em relação ao Alan dos Santos. E também pediu a extradição do Alan dos Santos para o governo dos Estados Unidos. E o que vai surpreender você é o que aconteceu na Interpol e nos Estados Unidos. E aí houve uma série de conversas entre o Ayrton Vieira, que era o braço direito do Moraes no STF, e o Marco Antônio Vargas, do gabinete do Moraes no TSE. Essas conversas aconteceram aí em novembro de 2022. E, inclusive, mensagens que surgiram foram mensagens que tinham sido, inclusive, encaminhadas do próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele encaminhou para o juiz Marco Antônio Vargas, e o Marco Antônio Vargas encaminhou para o Ayrton Vieira, e parte dessas mensagens aí vieram à tona. E nessas mensagens estava escrito aqui: peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes estava cobrando a Polícia Federal para que, por sua vez, cobrasse a Interpol para que existisse o alerta vermelho contra o Alan dos Santos. Quer prender Alan dos Santos de todo modo. Não basta já ter medido a ordem, ele estava cobrando porque queria que o Alan dos Santos fosse preso. E aí segue aqui a matéria da Folha, dizendo que, questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas se a Interpol havia incluído o nome do blogueiro no alerta vermelho, o magistrado lotado no STF, o Ayrton Vieira, mandou um áudio explicando a situação. E ele disse basicamente o seguinte: o pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está lá em Lyon, que é a sede da Interpol, na França. E o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou. E aí segue aqui: o escritório central da Interpol na França não incluiu o nome de Alan no alerta vermelho e deu a entender que a questão poderia ter viés político. Ou seja, né? A Interpol preza por só incluir alertas vermelhos, difusão vermelha no seu sistema para que alguém possa ser preso, quando está segura da imparcialidade com que estão sendo conduzidas as investigações, os casos criminais. E no caso do Alan dos Santos, ela se recusou, presta atenção, porque entendeu que poderia existir viés político, ou seja, porque entendeu que tinha ali fumaça de um fogo que consiste numa perseguição política contra Alan dos Santos. Até quem mora fora do país, até as instâncias internacionais, os organismos internacionais já estão reconhecendo a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Isso mostra a gravidade do que está acontecendo no Brasil e que tudo isso está começando a chegar ao cenário internacional. Já tinha começado quando vieram à tona os papéis do Congresso americano, e o Congresso americano, por meio da liderança conservadora, por meio da Comissão de Liberdade de Expressão, tomou uma atitude dura já, inclusive cobrando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que tomasse providências. E agora já vê também uma medida por parte da Interpol. Aí já viu também a repercussão em veículos jornalísticos internacionais, o que mostra que a pressão está aumentando. Realmente, né, gente? A pressão está aumentando. E pode estourar uma bomba a qualquer momento, até mesmo porque estão vindo novas revelações que eu vou trazer já já para vocês. Mas vamos continuar vendo o que vai dizer Deltan Dallagnol, porque aqui está bem esclarecedor e ele vai revelar ainda mais bomba atrás de bomba. A água está começando a ferver em relação às gravidades dos crimes, dos absurdos, dos abusos que vêm sendo praticados no Brasil contra cidadãos por questões políticas. Vamos seguir aqui na matéria da Folha. O juiz também comentou no áudio que, até novembro de 2022, os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente ao pedido de extradição. E você vai entender por quê. Tudo que poderia ter sido feito, nós fizemos. Nós seguimos o trâmite, disse um dos juízes aqui. Em outra mensagem, o juiz do TSE, o Marco Antônio Vargas, ele classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Ou seja, os organismos internacionais são de sacanagem. Então não é eles que estão de sacanagem, não. Né? Acompanhe aqui para ver quem que está de verdade de sacanagem. A Ayrton em seguida afirmou: com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Gente, um juiz que vai fazer as sentenças, decisões contra o Alan dos Santos, chamando ele de idiota, xingando, cometendo um crime contra a honra do Alan dos Santos. Não é aqui algo que pode ser comprovado, não é um fato criminoso, não está fazendo uma apuração, não, está simplesmente xingando. E aí são esses que são imparciais para emitir decisões contra o Alan dos Santos? Essa é a questão. É? É isso mesmo? Segue aqui para você ver, agora vem o maior absurdo da mensagem. Abre aspas. Dá vontade de mandar jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Fecha aspas, afirmou Marco Antônio Vargas. Isso é de extrema gravidade, Sim. Essa postura beligerante de perseguição pessoal
de cogitar fazer coisas fora da lei. Isso aqui provavelmente não passou de um desabafo do juiz. Ele não teria meios para isso, ele não faria isso, mas mostra um pouco do espírito que existe no Supremo Tribunal Federal em relação à direita bolsonarista, que não é um espírito de imparcialidade. Aí que está a grande gravidade do que veio à tona. E aí o braço direito do Moraes do STF, o Ayrton Vieira, ele mandou um último áudio dizendo o seguinte: se eles quiserem te mandar embora, os Estados Unidos quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e deportam, e extraditam, dão um pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entendem com quem eles quiserem. E aí diz que eles têm o tempo deles, os interesses deles. Esse é o problema todo, essa é a questão. Ele está praticamente cego aqui, está achando que o problema é o interesse americano e não o que está acontecendo no Brasil. Né? O juiz ainda reforçou a leitura de que a mudança de governo no Brasil poderia facilitar o processo de extradição. Ou seja, trazendo aqui uma questão aqui de atuação política para trazer o Orlando Santos. Não uma atuação jurídica, que estava sendo feita, mas uma atuação política, com uma última tentativa para trazer o Orlando Santos. E, como mostrou a Folha em março desse ano, segue a reportagem, o governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não extraditaria o Orlando Santos. Por quê? Porque considera que o que está sendo feito contra o Orlando Santos é uma perseguição por delitos de opinião, por crimes de opinião. Ou seja, estão criminalizando a opinião do Orlando Santos, que, na ótica dos Estados Unidos, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou está protegido pelo direito à liberdade de expressão. Com essa, eles acabaram com Alexandre de Moraes, e isso tem deixado ele furioso. Basta ver o que ele fez com Marcos Duval, né? 50 milhões bloqueados. E eu vou trazer agora para vocês um vídeo dele, Marcos Duval. Gente, é muito grave, é gravíssimo. É um dos vídeos mais sérios que eu já vi aqui, viu? Olha este vídeo que eu vou trazer agora para vocês. É surreal. Moraes mantém sob sigilo o relatório que associa ao PCC. Segundo ele, Marcos Duval, Alexandre de Moraes mantém sob sigilo um relatório feito pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, com fatos que narram suposto envolvimento dele com o PCC. Vocês viram, gente? É estarrecedor, não é? Mas a gente vê, né? Ele quer de qualquer maneira calar o povo. Daqui a pouco esse vídeo não está mais aqui. Ninguém mais está compartilhando porque ele vai mandar tirar com certeza. Haja vista este vídeo que ele acabou de falar. Vejam isso, gente. Mas o que ele fala chega a mais pessoas que todos os telejornais juntos. Isso não foi de uma hora para outra. Isso foi trabalhado, estudado por esse populismo extremista. A mídia tradicional combateu isso. O Poder Judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional. Só que, lamentavelmente, hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação, eu diria, ao invés de tentar trazer para a legalidade, trazer para o binômio constitucional de liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, ao invés de brigar pelo papel da liberdade de imprensa, imprensa livre numa democracia, alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas, primeiro nas redes sociais, em seus blogs, em seus sites, para monetizar e ganhar, e só depois no jornal. Mas sem fazer nenhuma consulta, sem analisar, como sempre foi o papel da mídia tradicional, e por isso a respeitabilidade que atingiu. Jornalistas atuando como blogueiros, para ter likes. Eles mesmos publicam sem checar nada e depois vão tweetando comentários sobre comentários para ter likes, porque quanto mais like tiver, mais ele está ganhando. Esse é um outro perigo. O perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso a regulamentação específica, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela,
imediatamente o Poder Judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. Viram, gente? Este é o ministro Alexandre de Moraes. E vocês, deixa aqui nos comentários. Vocês ficaram chocados com todas as revelações que eu trouxe hoje para vocês? Eu, Renata, particularmente fiquei. Gente, não deixa de opinar. É muito importante seu comentário. Coloca aqui seu comentário, que o mais interessante eu vou trazer aqui. Eu estou lendo um por um. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro.